A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje eu vou deixar aqui a pregação do nosso irmão Juliano Francisco aí no dia da ceia do Senhor, ali no Instituto Medita Fé. Deus abençoe grandemente. O tema desse sermão, o sangue que fala mais alto. E a leitura será no livro de Levítico, capítulo 16, no versículo 14. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa e na frente dela. Assim fará a propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Lemos até aqui. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez, Senhor, voltamos diante de Ti em ato de oração agora, Senhor, para Te pedir humildemente, Senhor, e muito respeitosamente, para que possamos, Senhor, ministrar esta palavra, esta mensagem, Senhor, o qual o Senhor colocou no meu coração. Peço agora, Senhor, que coloque no coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra, ouvindo, Senhor Deus, aquilo que o Senhor vai descortinar, para que ainda nós possamos, Senhor Deus, entender e compreender aquilo que ainda nós não sabemos. Já foi revelado, Senhor, já foi tirado as cortinas, já foi rasgada aquela cortina que separava. Senhor Deus, agora nós sabemos, mas nós sabemos em parte. Enquanto nós estamos caminhando nesta terra, revele aos nossos corações aquilo que ainda não sabemos, para que possamos, Senhor Deus, Te agradar melhor, Te servir melhor, perdoar mais, amar mais, Senhor Deus, e ter uma vida de santificação e consagração a Ti. Nós Te pedimos, Senhor Deus, humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta passagem que nós lemos, um pouquinho antes, só voltando um passo atrás, quando os filhos de Arão, eles passaram a noite de qualquer jeito, não se prepararam, e eles tinham uma atividade, porque eles eram da tribo de Levi, e tinha uma sucessão natural de serem o sumo sacerdote. Mas enquanto isso eles eram o sacerdote. Então alguns serviços eles que tinham que fazer. Chegou a hora deles fazerem esses serviços e eles estavam de qualquer jeito na noite anterior. Eles foram fazer aquilo que era para fazer. Eles fizeram corretamente. Só que o coração deles não estava pronto para fazer aquilo que eles iam fazer naquele momento, e eles morreram. Arão, sabendo que os filhos haviam sido mortos, sabia o porquê, ele queria viver o luto dos filhos. Moisés, inspirado por Deus, disse: não, você vai entrar, você vai se lavar, você vai colocar as roupas de um sumo sacerdote, você vai levar consigo 2 bodes, você vai levar o novilho, você vai preparar, você vai se preparar, e quando você passar por esse lugar santo, agora sem os seus filhos,
você agora vai adentrar, e lá você vai lançar sorte sobre um dos bodes. O bode que for sorteado, este você vai levar para dentro, e o outro você vai orar com a mão na cabeça do bode, e vai depositar na cabeça do bode, através de uma oração, todo o pecado da congregação, o seu, dos seus filhos e de toda a sua família e de todo o povo de Israel. Depois esse bode será levado para o deserto, que nós conhecemos como bode expiatório. Esse bode expiatório foi expiar o pecado lá no deserto. E quanto ao outro? O outro será morto, o sangue aspergido em todos os elementos, para que aqueles elementos tenham sangue, porque sem o sangue não há perdão. E aí foi então morto, foi colocado o dedo no sangue e foi passando nos elementos e na arca. E foi dito por Deus que não entrasse nenhuma outra pessoa naquela parte, que se entrasse morreria. E ele, ao entrar, se ele estivesse pensando no luto de forma egoísta, olha o perigo do egoísmo, qualquer ato de egoísmo, ele também seria morto dentro do Santo Santíssimo. A Bíblia não fala para nós, mas alguns dizem que eles têm nas franjas, isso sim está escrito, como se fossem sininhos, e nas pernas um cordão. Se o sumo sacerdote estivesse dentro do Santo Santíssimo e fizesse barulho, significava que ele estava vivo. Se parasse o barulho, eles puxassem ele, não tivesse barulho, é porque ele entrou sem se consagrar, sem pedir perdão, ou com um ato de egoísmo. Vamos imaginar nós, quem tem filho sabe disso. Imagine você perder um filho, não tem mais, e você não poder nem sentir o luto. Olha que lei pesada. Não era pesado? Pesado. E Arão fez isso, adentrou, aspergiu sangue, aspergiu do lado de fora, consagrando tudo. Vocês ouviram aqui como é que foi feito isso? O povo hebreu aprendeu geração após geração, desde o deserto, que o pecado tem um preço. O pecado tem consequências. E não tem nenhum aqui, incluindo eu, que possa dizer: não, eu não pago consequência nenhuma do meu pecado. Tem consequências, nós estamos pagando até o dia de hoje. Uns mais, outros menos, mas estamos pagando. E esse preço era a vida de um substituto. Já começam a ligar com Cristo Jesus? Nós arcamos com as consequências dos nossos pecados, mas nós teríamos que pagar o preço ainda, morrer. Mas esse preço pôde ser substituído. Nesse tempo era substituído por uma ovelha, por um cordeiro, por um novilho, por um bode. Mas era momentâneo. Aqui, continuando lendo, eles tinham que fazer isso de ano em ano. Todo ano tinha que fazer isso. Era um ritual. Todo ano ir lá na congregação, fazer esse ritual, uma vez por ano. Quando Jesus veio, isso mudou. Ele disse: façam isso sempre e todas as vezes. Ele não colocou limite e não colocou data e não colocou esse ano em ano. Façam isso sempre. E façam isso anunciando a minha volta até que eu volte. Um sacrifício, um cordeiro, um sangue aspergido. Lá no Santo Santíssimo, no deserto, num tabernáculo feito de panos e madeira. E é por isso que, para compreendermos o valor da ceia do Senhor, precisamos voltar no Antigo Testamento, ao sangue aspergido, a propiciação que nós lemos aqui.
onde o perdão era declarado em silêncio. Vamos imaginar a cena. Arão adentra, ele poderia ser morto, só dele pensar no luto. Ele adentra, asperge o sangue, pega na ponta do dedo e vai colocando na arca, na frente da arca, aonde seria ali a presença, desceria a presença de Deus. Ele vai fazendo isso e em silêncio, Deus estava perdoando ele, a casa dele e toda a congregação, toda a Assembleia de Deus, todo o povo hebreu, todos os israelitas. Consegue entender isso? Que o perdão de Deus, ele é silencioso, ele adentra em lugares que não tem nada, nenhuma outra espada que consegue penetrar nesse ponto. Só Deus, só o perdão de Deus acessa esse lugar em nós. Se fosse depender de nós, nós não nos perdoaríamos. Se nós fôssemos Deus, e muitas vezes nós somos, porque nós achamos que nós somos, nós nos condenamos, nós criticamos, nós nos culpamos, nós nos enchemos de medo. Mas o silêncio divino de Deus, com o seu perdão, vai acessando na medula entre o espírito e a alma, e acessa, e ao trazer, revela aos nossos olhos as nossas imperfeições, revela as nossas impurezas, revela o mal que nós fazemos, nós não queremos fazer, mas nós fazemos, nós praticamos, nós conhecemos o que é bom, nós sabemos o que é bom, nós sabemos quem é bom. Só que nós, mesmo assim, com essa natureza caída, nós praticamos, pensamos, olhamos o mal. Mas pela misericórdia de Deus, Ele enviou o teu Filho Jesus Cristo à terra. Essa é a boa notícia, esse é o Evangelho da paz, a paz que reconciliou o ser humano com Deus. Não é paz no mundo, é paz entre nós, irmãos, e com Deus, nosso Pai Celestial. Glória ao nome santo do Senhor. Esse perdão declarado em silêncio. Vocês perceberam que o sol vai adentrando pela janela, vai acessando nossos quartos de manhã, pela janela, pelas frestas? Esse sol que vai nascendo, que vai raiando, o sol da justiça que vai entrando, ele não entra em silêncio? Não fez barulho, e não faz. Olha a grandeza do sol. E quem fez o sol? E quem estava com o Pai quando o sol foi feito? Jó, sofrendo, questionou Deus, achando que ele já, alguma coisinha a mais, questionou. Deus falou: Jó, meu filho, eu te amo, eu gosto de você. O inimigo está até te tentando, eu permiti. Jó, aonde você estava quando eu estava fazendo os luminares? Aonde você estava quando eu estava criando, formando a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu estava construindo tudo isso? Mostrando para Jó a sua insignificância diante de Deus. Então a palavra nos convida agora, vamos descer um pouquinho mais a nossa carne, nosso ego, porque agora nós vamos fazer igual a Arão, porque Deus, o Senhor Jesus, nos fez sacerdotes e sacerdotisas. Então nós vamos entrar agora por fé um pouquinho mais no santuário de Deus, sem vítima. A vítima já passou pela cruz.
Hoje vamos trilhar esse caminho. Nós estamos passando pelas cortinas, pelo lugar que o povo se reunia, e agora nós estamos acessando os lugares das bacias, aonde é feito o holocausto, aonde é feito a aspersão do sangue, e nós já estamos olhando para o santuário, o Santo Santíssimo de Deus, o trono de Deus, por fé. É um convite, vamos juntos, nós somos cristãos, vamos juntos, vamos olhar para aquele sangue aspergido no deserto por Arão. Quantas vezes ele fez isso, quantos e quantos anos ele repetiu isso. E o pecado do mundo não era tirado, era coberto, tampava. É como se tampasse o sol com a peneira. Porque para Deus continuava imperfeitos, continuava pecando. Arão provavelmente ao sair daquele lugar já pensava coisas ruins. Já chegava brigando com a esposa em casa. Já chegava chegando no Moisés e falava: que absurdo é esse, eu não posso nem sofrer. Estou imaginando aqui se fôssemos nós. Não sei se ele fez isso. Estou imaginando nós. Eu, né? Que absurdo é esse, eu não posso sofrer pelo luto do meu filho, da minha filha? Que Deus é esse, Moisés? Que nos tirou lá, que nós estávamos comendo legume, nós estávamos vivendo lá no Egito. Era ruim, mas estávamos vivendo. E agora nós estamos nesse deserto, sem água, sem comida, esse maná, que nós enjoamos, todo dia comer essa comida, o maná. Como é que foi a cabeça de Moisés ao olhar toda essa situação? Ele também falou palavras para Deus, e isso está escrito, que Deus não gostou. Mas Deus conhecia o coração dele, sabia que ele era um homem pecador também. Entendeu o que aconteceu no céu quando Cristo morreu. Esse é o próximo passo agora, quando nós estamos adentrando esse Santo Santíssimo. E o coração quebrantado. Todo o nosso coração deve ser quebrantado neste momento. Neste momento que nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. Todo o coração deve estar quebrantado quando olha para a cruz, onde Jesus mesmo morrendo, estava salvando vidas. Quem de nós consegue fazer isso? Na hora da sua morte, você consegue salvar uma vida? Nem se você entrar na frente de uma bala, nem se você entrar na frente de um caminhão. Você não consegue salvar uma vida. E se salvar uma, talvez uma, você não consegue salvar mais do que 5, do que 10, do que milhares e milhares, como Cristo nos salvou. Está ouvindo essa mensagem no seu coração? Quando o sangue foi aspergido, tomará do sangue do novilho e aspergirá com o dedo sobre a frente da tampa da arca. Também aspergirá com o sangue o dedo 7 vezes diante da tampa da arca. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no Santo Santíssimo, com temor. Temor não é medo, temor é respeito, é reverência. É reverência. Levava consigo aquele sangue da vítima para aspergir o propiciatório, o lugar da presença de Deus, porque ali ia descer a presença de Deus, a nuvem, e dentro do Santo Santíssimo, na arca, ia descer a presença de Deus. Ninguém podia ver a não ser o próprio sumo sacerdote, só ele via, e ele estava arriscando a própria vida se ele levasse consigo algum tipo de pensamento que contaminaria naquele momento. Eu fico imaginando quantas vezes Deus teve que tolerar os sumos sacerdotes, porque era impossível a pessoa chegar lá e não ter um pensamento, alguma coisa, como está acontecendo com a gente agora. É quase impossível, a nossa cabeça vai e volta, vai e volta. O povo esperava do lado de fora, não podia entrar,
esperava que Deus aceitasse aquela oferta, ainda tinha que esperar para ver se Deus ia aceitar ou não. Esperava que seus pecados pessoais fossem cobertos. Aquele sangue significava alguém que morreu no lugar de outra pessoa, de outro. Era um ato sagrado, mas era limitado. Era a sombra do que nós viríamos, do que nós estamos vendo e do que eles viram como povo de Israel. No livro de Hebreus está escrito assim: entrou no Santo dos Santos, Santo Santíssimo, não com sangue de bodes. Está percebendo a mudança? Não mais com sangue de bodes, não mais com bezerros, mas com o seu próprio sangue. Glória a Deus, aleluia. Obteve a eterna redenção. Jesus não entrou num templo terreno, num tabernáculo de pano, num tabernáculo de concreto. Ele entrou nos tabernáculos eternos de Deus. Ele entrou como seu próprio sangue, sendo a vítima por nós, oferecendo-se a si mesmo, e como sumo sacerdote eterno se apresenta para Deus, puro, limpo, de mãos e de coração. Será que Deus aceitou esse sangue? Será que esse sangue não falou mais alto? O sangue de Abel derramado no chão clamou a Deus. E o sangue de Jesus Cristo tocando no solo, chegando no céu. Como foi essa chegada no céu? Ele levou o seu próprio sangue diante de Deus, e o céu se calou por um instante. Todos olharam com os olhos fitos naquele momento. Ontem nós falamos, o céu, anjos e arcanjos, querubins e serafins, olhando para aquele momento mais alto da história humana. Jesus pendurado na cruz. Enquanto morria, salvava almas. Enquanto morria, perdoava aqueles, pedia perdão para Deus, para aqueles que tinham ofendido, machucado ele. Enquanto morria, o céu em silêncio, Deus olhando para a terra, para aquele momento único que fazia parte do plano de salvação de Deus. Jesus cumprindo a missão do Pai naquele momento, o céu parado, olhando o coração de Cristo Jesus, batendo pelos últimos segundos de vida. Um homem, pecador como nós, olha para Jesus e pede misericórdia. Hoje mesmo eu quero estar contigo, me leva para esse lugar. Eu creio que o Senhor é Rei dos Reis. E Jesus, olhando nos últimos momentos de vida, sem nenhum ato de egoísmo, nenhum pingo, nenhuma gota de egoísmo, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Morrendo e salvando, morrendo e dando vida. Era isso que ele estava fazendo por você, por mim, morrendo e dando vida. Mas não é a vida momentânea, é uma vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. E João, lá em Apocalipse, já um senhorzinho grisalho, bonitinho, quando Pedro diz: Senhor, enquanto a este, Jesus disse: o que te importa? Para de ser egoísta, presta atenção no que eu estou te falando. Você me ama, me ama, me ama, apacenta as minhas ovelhas. E quanto a este, o que te importa? Cuida de você agora. Glória, glória ao nome santo do Senhor. E se eu quiser que ele viva até eu voltar,
Jesus revelando que tinha algo a mais com João. Será que Deus não tem algo a mais com você? Será que Deus não tem algo a mais do que você já viveu, experimentou? Será que Ele não tem algo a mais divino na sua vida? Será que Ele não tem um propósito maior na sua vida? João, então, já no final da sua velhice, na ilha de Pátimos, como um prisioneiro, tem uma visão maravilhosa. E ele diz, e ele escreve, e a igreja recebe a carta, e aquela carta anima eles, e está nos animando também neste dia. Ele disse: eu vi um cordeiro no céu, no tabernáculo eterno, como tendo sido morto, mas está vivo. E eles cantavam, o céu cantava: com teu sangue compraste para Deus homens, mulheres, povo, tribos, línguas, nação. Foi comprado com o preço de um justo, o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele me comprou, te comprou, comprou o teu filho, a tua filha, o teu neto, os teus bisnetos. Ele comprou uma geração, a geração eleita. Vamos receber esta palavra, vamos receber esta mensagem, vamos aceitar que esse sangue aspergido na cruz curou e santificou-nos, dignificou-nos perante Deus. Aleluia! E Davi, o tataravô de Jesus, profetizou. Que profecia foi essa? Levantai, ó portas eternas, as portas do céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entra o Rei da Glória. Está chegando. E João vendo, os anjos vendo, o Pai vendo, as portas eternas se abrindo, o Santo Santíssimo se abrindo. E Davi escreve em tom de reflexão, porque era um homem que meditava na palavra, enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu pai, enquanto ele era rei, ele meditava noite e dia e recomendou que fizesse isso. Quem é o Rei da Glória? Não é porque tinha dúvida. Quem é o Rei da Glória? As características: é um Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. O rei Davi dizendo que era mais forte do que ele, que era mais poderoso do que ele, e era mais forte do que ele nas batalhas. Teve alguém mais forte do que Davi? Teve alguém que conquistou mais terra do que Davi? Que conquistou o coração de um povo? Que conquistou outras nações? Não teve. Salomão, seu filho, fez alianças com outros reis, mas conquista com poder, com o coração segundo o coração de Deus, não teve. Mas ele reconheceu que tinha um Senhor, e quando abre os céus, esse Senhor entra. Sabe quem é esse Senhor? A humanidade não estava vendo este momento, a festa era só no céu. A humanidade estava preocupada com o que ia acontecer com eles. Aqueles primeiros cristãos estavam fechados num salão, com medo de serem mortos também. Aqueles apóstolos que ouviram a palavra, a mensagem, ouviram, foram soprados, sabiam quem era ele, viram os milagres, ouviram os conselhos, conheceu ele pessoalmente.
não estava sabendo o que estava acontecendo no céu, nem João. João estava ali também. Ele viu depois o que aconteceu naquele instante passado, mas estava acontecendo no céu. O Jesus de Nazaré, sabe o nazareno, o filho do carpinteiro, o que nasceu em Belém, aquela criança envolto de um pano, colocado numa manjedoura. Sabe essa criança que nasceu? Ela cresceu, ela ensinou, ela foi batizada com o Espírito Santo, passou pelas águas, foi tentado, ensinou, fez milagres, sinais do reino de Deus, anunciando: o reino está entre vós. Tem algo precioso. Poucos estão vendo a preciosidade, poucos encontram, poucos acham, mas quem acha dá valor, renuncia a tudo, vende tudo, abre mão de tudo que você tem. Era o que Arão estava fazendo, abrindo mão do seu luto, da sua dor, renunciando-se a si mesmo para adentrar e fazer um serviço divino. E nós estamos fazendo isso agora, nesse instante. Nós estamos adentrando para um serviço divino. A cruz e o coração de Cristo. Enquanto nós, em dor, pensaríamos em sobreviver, Jesus pensou em salvar. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mesmo sendo rasgado, mesmo sendo ferido, abandonado. Você já se sentiu abandonado? Já se sentiu abandonada? Alguém já te feriu com palavras? Alguém já te feriu com gestos, com ações, com atitudes? Saiba que Cristo também foi ferido, foi machucado. Ele sabe a sua dor. É isso que é importante. Ele sabe a sua dor. Ele sabe a minha dor. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ser ferido, rasgado, espetado. Ele sabe a dor que existe no nosso corpo. Ele sabe o quanto é difícil alguém julgar pelas ações, mesmo quando está fazendo bem. Ele sabe tudo isso, e Ele sabe e conhece você, e conhece seu coração, e conhece a nossa vida, porque Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te purificou pelo sangue dEle, e agora Ele está te ensinando por esta palavra, esta mensagem que nós estamos lendo. Ele nos ensinou naquele momento da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é um ensino? Na hora da maior dificuldade nossa, a gente olhar para o próximo e dizer: fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Mesmo entre dois criminosos, ele revela o coração do Pai que está nele. Davi, tendo o coração segundo o coração de Deus, meditando na palavra, escrevendo salmos, poesias lindas, cânticos lindos. Mesmo assim, quando ele baixou a guarda, quando ele parou de meditar nas coisas de Deus e olhou para o mundo, olhou para uma mulher, olhou com os olhos humanos, ele caiu em tentação, mesmo tendo o coração segundo o coração de Deus. Jesus não caiu na tentação. Ele sabia quem ele era e ele sabia do propósito dele nesta vida, e ele cumpriu o propósito dele. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, continuar cumprindo o propósito de Deus, que é anunciar Jesus Cristo, o Evangelho. E enquanto nós anunciamos, nós vamos nos curando. Enquanto nós anunciamos Cristo, nós vamos nos tratando. Enquanto nós vamos falando desse Evangelho da paz, nós vamos sendo reconciliados todos os dias com Deus, e nós vamos agregando a Cristo, a Deus, mais e mais pessoas. Olha o que está acontecendo com esta comunidade. Olha o que está acontecendo. Cada dia tem mais um do seu lado, cada dia tem mais 2, e mais 3, e mais 4, e mais 5, e mais 10.
Por que essas pessoas estão vindo aqui? É porque o salão é bonito? É porque a orquestra é linda? É porque eu falo bonito ou falo desse jeito? É porque o louvor é maravilhoso? É tudo isso. Só que o principal é o banquete espiritual que nós comemos, experimentamos e está nutrindo a nossa alma. Tem pessoas aqui de outra cidade, tem pessoas de outros lugares, de outros bairros, eles estão se reunindo, e Deus está preparando esta comunidade, esta igreja, para uma caminhada, para servir a Ele, com sincero coração. E quais são os frutos? Nós vamos ouvir e ver no dia 13 do próximo mês, em ações de graças, pessoas vindo aqui à frente, pessoas compartilhando o que o Senhor tem feito na sua vida. As libertações, as curas, a paz dentro de casa, as reconciliações com famílias, as reconciliações entre casais, casamentos restaurados, vícios abandonados, almas curadas, depressão curada, corpo liberto, mente liberta, a palavra de Cristo na língua, na boca, um abraço pronto, uma mente não julgadora, não crítica, mas que reconhece também a dor como ser humano. Esse é o convite, vamos para a cruz. Os olhos de Deus estavam fitos no Filho. Agora o Senhor está nos convidando neste momento. Nós somos o templo. Nós falamos do templo no deserto, o templo em Jerusalém, o templo no céu, e Jesus, com a sua obra, presta atenção, olha o que aconteceu com nós. Para entender o futuro, nós precisamos olhar para o passado. Chegamos no aqui e agora. Olha o que Deus fez, olha o que Cristo fez. Ele nos fez templo. Templo. Lembra que os filhos foram mortos de Arão? Por entrar num tabernáculo de pano e madeira? Deus pegou o barro, nos pegou um vaso simples, e nos fez um templo para a morada do Santo, do Espírito Santo, e colocou dentro desses vasos. Se nós somos um templo, vamos revisitar o Salmo 24, quando Davi disse, e agora nós estamos com a nossa alma consciente, prestando atenção, redobrando a nossa atenção, e agora a palavra é com vocês, é comigo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, abra as portas do templo, abra o seu templo que Deus fez, abra, levanta a porta, abre o seu coração, abre, aleluia, chama. Levanta a porta o teu coração, para que entre o Rei da Glória no seu coração. Abra a porta, meu irmão, minha irmã. Deixa o Rei da Glória entrar no teu coração. A mesa está pronta. Ele quer cear contigo. E Ele quer que você ceia com Ele. O sangue foi aceito, a aliança foi selada, a presença está entre nós. Examine o teu coração agora. O Rei da Glória entrou. O Senhor dos Senhores entrou no teu coração. Levante os olhos da tua alma agora e veja o Senhor por fé na tua vida. Veja o Cordeiro.
e veja o coração de Cristo pulsando dentro de você. Quando você pegar no pão, que simboliza o corpo de Cristo, e colocar no seu tabernáculo, no seu templo, sinta o coração de Deus pulsando na sua vida. E quando você pegar no cálice, abrir o cálice e beber do cálice, lembra do selo que Cristo deu no passaporte da sua vida eterna. Sinta, veja, perceba tudo que tiver que ver, tudo que tiver que sentir e tudo que tiver que ouvir e perceber. É um momento único na sua vida, é um momento único na minha vida. E quando vocês terminarem, não conte para ninguém o que vocês sentiram aqui hoje. Conte o que vocês entenderam. Conte o que vocês compreenderam. Não conte o que sentiu. A sua experiência individual é com Cristo, é com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixa, você que veio hoje aqui pela primeira vez, deixa o Rei da Glória entrar na sua vida nesta manhã. Deixa Ele fazer um movimento na sua vida. Deixa Ele mudar os seus hábitos. Deixa Ele mudar a sua vida. Deixa Ele mudar a forma que você vive dentro de casa, com a sua família, no seu trabalho, na sociedade, no seu bairro e nesta comunidade também, na sua cidade onde você estiver.